Boa noite, pessoal. Pessoal de casa, boa noite também. Hoje a gente vai trabalhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? É um material que tu tens que ter muita atenção, tá? As questões não tendem, a maior parte delas, a fazer maior dificuldade, a causar maior dificuldade nas provas, tendem, tá? A maior parte das questões, elas são muito simples, certo? Tu consegue responder, às vezes, até por intuição, né? Porque elas projetam no sentido de negar direitos que, mesmo estudando o âmbito interno, mesmo estudando a Constituição Federal, mesmo estudando lá, né, a projeção de direitos fundamentais, tu já consegue conceber como sendo algo no assunto atinente aos direitos humanos, tá? Muito bem, pessoal, o que são direitos humanos? São os direitos, os seus direitos, os direitos que as pessoas têm, não é? Ok, mas tu sabe me dizer quais são os direitos humanos? E por que eu já começo a aula fazendo essa distinção aqui importante para a prova? Bom, pessoal, direitos humanos, não é? A perspectiva até conceitual, que não é muito importante para um concurso objetivo, ela vai se desenvolvendo na história, vem, né, de toda a evolução da humanidade, vai passar por Roma, né, que falava em direito natural, em leis naturais, isso vai evoluindo os conceitos na França, na Revolução Francesa, e essa projeção, este conceito de direitos humanos, né, é uma releitura, né, consolidada com uma perspectiva de um trabalho que foi feito logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? No sentido de objetivo, tá? Evitar que as atrocidades que a humanidade vivenciou, em especial na Segunda Guerra Mundial, se repetissem, tá? Porque sim, foram violadoras de inúmeros direitos humanos. Né? Vocês devem se recordar das aulas de história em relação à Segunda Guerra Mundial, né? O impacto do nazismo e também, né, os efeitos das medidas tomadas por Hitler no sentido de exterminar mais da metade da população judaica nos campos de concentração. Tá? Já existiam direitos reconhecidos de forma internacional, mas não como foi feito em 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, guarda para a prova, tá? Marca aí, ela é o primeiro documento de âmbito mundial. A tratar de direitos humanos. Certo? Já existiam documentos, né, no âmbito internacional, mas nada que tivesse essa projeção mundial, certo? Este, pessoal, é o documento mais famoso e ele é a base no âmbito internacional para tratar de direitos humanos. Certo? E, na verdade, a curiosidade aqui é o documento mais traduzido no mundo, certo? Em mais idiomas. Por quê? Porque ele vai representar, não é, direitos que são reconhecidos, e tu pode ter essa leitura para a prova, independentemente da estrutura social, cultural, né, dos efeitos da autodeterminação de cada um dos povos no planeta. A ideia dos direitos humanos e o trabalho que foi feito aqui, primeira coisa, comentei contigo, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem por objetivo, tá? Impedir que se repitam as atrocidades ocorridas nas guerras, em especial na Segunda Guerra Mundial.
né? A Segunda Guerra Mundial termina em 1945 e logo após, certo? Inclusive surge a Organização das Nações Unidas, tá? Como efeito dessa situação, né? O mundo estava aclamante pela proteção dos direitos humanos, certo? Direitos, pessoal, não é uma coisa que tu tem um crescimento e uma conquista linear na história, né? Já tinha antes das duas guerras, né, documentos internacionais de proteção de direitos. Não nesta projeção ampla, mas tinha, certo? Então, num contexto da Segunda Guerra, nós já falamos em atrocidades, nós já falamos em violação de direitos, que em algum grau já se tinha algum reconhecimento, tá? Pois bem, então ela tem esse objetivo, né? Impedir essas ocorrências. Prova, tá? Eles perguntam também, e normas de direito internacional, provas que envolvem direito internacional, tem algumas projeções diferentes, tu tem que tomar muito cuidado, tá? É comum aparecer em prova, a primeira coisa, te perguntar quem é que fez, tá? Qual foi a proclamação? Qual órgão que o fez? A ONU tem uma estrutura, tá? Ela foi proclamada, guarda aí, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? E o ano também é muito cobrado, ela é de 10 de dezembro de 48, tá? Os trabalhos iniciaram em 45 e ela foi, né, consolidada. O trabalho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi coordenada pela Eleanor Roosevelt, tá? No sentido de, porque tu já tinha leituras em diversas culturas sobre o que seriam direitos humanos. Quando eu pergunto para vocês, eu até entendo essa dificuldade, tá, mas o que é, né? Os povos têm uma leitura diferente, né? Ligeiramente diferente, e a história também o teve. O que se pretendeu na Organização das Nações Unidas foi, né, trazer um mínimo, algo que seja comum a todos e a característica própria legitimar esses direitos. Direitos humanos, tu tem por simplesmente ser uma pessoa, certo? Tu não adquire ele porque tu faz parte de determinada sociedade. Tu adquire ele por ter a condição de pessoa humana. Certo? E é por isso, guarda a característica para a prova, tá? Os direitos humanos, eles não têm uma projeção que depende de tu estar em determinado território, em determinada civilização, em determinada relação política, ter determinada nacionalidade. Não, tá? Direitos humanos tu tem por ser simplesmente humano. E eu e tu temos as mesmas? O cara que está dormindo ali na rua tem as mesmas? Tem. A efetividade dos direitos humanos, bom, isso é o nosso desafio hoje, é implementar, tá? É manter, é garantir a preservação. Mas eu quero que tu cuide disso, tá? Os direitos humanos, eles têm um caráter, prova, tá, gente? Universal. Eles valem para nós indiferentemente de onde tu te encontre. Tá? Tu tinha uma pergunta, querido? Como é que foi consolidado? Como é que foi o quê? Quando foi consolidado? Falou a data aí, só que eu... Aqui, ó, ela foi feita, né? Ela foi proclamada em 10 de dezembro de 48. A conclusão dela foi em 10 de dezembro de 48. Guarda principalmente o ano, tá? Isso já aparece em prova. E o órgão, a Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? Perigo de prova também. Então, esses são universais, né? Um professor Carnel da PUC, ele fez uma assembleia falando, né, sobre direitos humanos, maravilhoso, e eu gostei muito da referência dele sobre a projeção dessa declaração. É como se fosse uma carta da Terra, não é? Um documento da Terra, que a gente apresentaria para um extraterrestre. Olha, aqui, todos que residem no planeta têm esses direitos. Independentemente de convicção filosófica, política, religião, não. Inclusive vai proteger esses direitos. Tá? Direito à religião é um direito humano. Direito à vida, direito à igualdade, tudo isso representa direitos humanos. Tá? E aí, pessoal, quem já teve aula de direito constitucional comigo, né? Ou já estudou direito constitucional, já deve ter ouvido falar dessa expressão aqui, os famosos direitos fundamentais. Né? Cuidado para contextualização de aula e contextualização especial de prova, porque o maior perigo para a tua prova
vai ser, não tenham dúvida, tá? Não o conteúdo em si que é difícil, mas as pegadinhas do examinador tentando te confundir como é desenvolvido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos, e a projeção dos mesmos assuntos, dos mesmos direitos na Constituição Federal a partir do artigo 5º. Tá? Porque a Constituição Federal não fala de direito à liberdade de crença e religião, não vai falar do direito ao trabalho, vai ser trabalhado esses elementos porque são direitos humanos na declaração, só que em níveis de detalhamento diferentes, e isso é cobrado em prova, as diferenças, tá? Pois bem, mas Ramon, o que é a diferença então? O caráter dos direitos humanos é universal, ótimo. Direitos humanos são, portanto, aqueles direitos protegidos, ou melhor, assegurados em tratados internacionais. Certo? Ou seja, o objeto de estudo aqui, tá? É uma proteção pelo direito internacional público. É objeto de estudo, inclusive, do direito internacional público. Por que tu acha que está estudando essa declaração? Porque o Brasil assinou, tá? O Brasil aderiu à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E te digo mais, na verdade, para que os países possam ser membros da ONU, é uma premissa. Tu tens que ratificar a declaração. Tu tens que aderir ao propósito de reafirmação dos direitos humanos. Senão tu não participa das Nações Unidas, tá? Agora, os direitos fundamentais, cuidado, tá? Direitos fundamentais, pessoal, são os direitos da pessoa humana protegidos constitucionalmente. Então, se eu tenho aquela projeção de um direito, caracterizado como um direito humano, que tem essa característica, que ele é atinente à tua existência, por tu ser humano, tu já os possui, e tem essa característica, portanto, de serem universais, quando este mesmo direito é reconhecido no plano internacional dos Estados, eles assumem a nomenclatura de direitos fundamentais. Ok, pessoal? Aí, objeto do direito constitucional. Mas não é a mesma coisa. Entendido? Isso cai em prova. Tá? E tu saber fazer bem essa divisão é a melhor coisa, porque tu vai fazer uma prova objetiva. E como eu disse, eles vão tentar te confundir o que está aqui nos 30 artigos da declaração com o que tu estuda nos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º ao artigo 17 da Federal. Tá? Mas não é difícil, e eu vou te passar os alertas hoje. Essa é a minha proposta. Tá? Muito bem. Bom, Ramon, que legal, ótimo. Direitos humanos assegurados em tratado internacional, proteção pelo direito internacional público, ótimo. Já sabemos, ela representa esse primeiro documento de âmbito mundial. Nós não tínhamos nada nessa projeção, mas eu te disse que tem direito a trabalho, Tem direito à alimentação também, tá? Já te antecipo, também é um direito humano, direito à alimentação. As pessoas não morrem mais de fome no mundo? Morrem, em grande escala. Pois é. Por que isso, Ramon? Se nós temos ali já uma normativa, quando tu tem uma projeção de estudo interno nos países, tu pensa, não, se tu tem uma norma e tu adere à tua norma, tu tem que cumprir sob pena de ser punido, Os estados serem punidos por não estarem cumpridos. Ótimo. E aí tu tem que cuidar uma outra característica da Declaração de Direitos Humanos. Quando ela foi criada, a Constituição em 48, ela não tinha força de lei. Tá? E isso é importante para a prova, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem força de lei.
Vai anotando, pô, importante isso, tá? É um conceito de direito internacional, veja, ela é uma declaração, ela reafirma essa preocupação dos estados que participam das Nações Unidas, né, de proteção a direitos humanos, mas ela era, no momento de ratificação dos estados soberanos, optativa, tá? Ela era opcional. Ela não tem força de lei, ela não tem caráter vinculante. E isso é visto no direito internacional, caracterizando os tratados, né? Com essa característica de soft law, tá? Lei suave, direito suave. Um composto de hard law, né? Que teria força cogente, obrigatória, não tem essa projeção. E isso, em algum grau, né, justifica, né, os que não aderiram, né, países que não aderiram, tem, e também, né, a não realização, porque acaba sendo um compromisso, né, que às vezes se projeta uma questão muito mais simbólica, né, mas é um compromisso que existe e é o documento matriz para se falar de direitos humanos. Está estudando direitos humanos? Parte daqui. É o único documento que trata de direitos humanos? Não. Ela não isenta o reconhecimento, né, de documentos principalmente regionais, né? Não impede, não. Tá, pessoal? Entenderam as diferenças aqui? Isso é bem importante, tá? Direito fundamental são os direitos que têm a mesma caracterização dos direitos humanos, só que nós estamos falando daqueles direitos que são reconhecidos no âmbito interno, no âmbito constitucional, o objeto de direito constitucional, tá? No âmbito internacional, eles são denominados direitos humanos. Apenas. E a proteção, né, e a regulamentação é objeto do direito internacional público. Muito bem. Todo mundo pegou esse lado? O pessoal de casa também? Conseguiu? Diga. Depois de lei lá. Não tem força de lei, ele não tem força vinculante. Os Estados soberanos não foram compelidos a assinar e a ratificar a declaração, certo? Participou quem quis. E não tem cogência no sentido de descumprimento também, né? Vocês têm considerando no material também, né? Nós temos aí, né, elementos que parecem prova, faz parte da norma, é importante que tu leia, que vão traduzir os anseios do momento, tá? No período de 48, em decorrência das crises causadas pelas guerras mundiais. Vem comigo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Aqui tu vai ter a projeção dos 3 gerações de direitos, tá? 3 gerações já vão aparecer aqui: liberdade, igualdade e fraternidade, né? Uma preocupação como um todo, paz no mundo, justiça. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos, e aí contextualização histórica, resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado com a mais alta inspiração do ser humano comum. Ou seja, a Declaração de Direitos Humanos, ela vai dar por fim a ideia de alguns relativismos, né? Não, a nossa sociedade tem o nosso direito, tá? E isso não pode ser interferido por projeções em nível internacional. Negativo. O que está aqui vale para todos. O que está aqui descrito como direitos humanos é só um reconhecimento de algo que tu tens que ter direito. Não, mas no nosso país aqui as mulheres não têm direito a trabalhar e não têm direito à liberdade de expressão. Porque a nossa norma aqui, a nossa estrutura, diz que não. Negativo. Tá? É essa a ideia, pessoal. Certo?
que mais? Considerando, e porque eu digo fim de relativismo, né? Isso aqui, essa proposta da declaração, ela transpõe as barreiras, né? A ideia aqui é de reconhecimento de algo que vai além dessa autodeterminação dos povos, né? A soberania, ela tem limites, ela tem que reconhecer um mínimo existencial das pessoas, algo que não pode ser objeto de definição de um Estado ou de outro, vai além de cultura, entenderam? É essa a ideia aqui. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações. Então, falou em considerando, em tudo que é norma, tá? Ele está motivando. São as projeções aqui do porquê dessa tomada de ações no âmbito internacional. Eu posso apagar esse lado aqui que está começando a tumultuar os slides? Então tá bem. Muito bem. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância destes direitos e liberdades. Reafirmaram. Então, vejam, já existe uma projeção anterior, né, à defesa desses direitos. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Vejam, a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos era, como eu disse, consolidar a leitura do que cada comunidade internacional trazia como sendo os direitos humanos. Porque mesmo nós conversando aqui, se a gente não visse isso antes, talvez, e é bem provável, tivessem variações, né, do que tu vai ter como projeção de direitos humanos. Então, foi essa definição de um mínimo existencial para todos, que fosse uniforme, certo? Que fosse algo objetivo e que pudesse ser definido como um padrão. Agora, portanto, a Assembleia Geral, eu comentei, pedi para destacar, né? Quem proclamou o documento, isso cai em prova, a Assembleia Geral da ONU proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação, destaca que isso aqui tá, porque a implementação de direitos humanos, ela vai de um agir hoje, certo? Muito mais latente das próprias pessoas, certo? Da própria sociedade. Não é só do poder público, tá? Por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Ainda se faz uma projeção aqui, pessoal, a territórios sob sua jurisdição, né? A países, né, estruturas não soberanas, até mesmo colônias, pois é, né? Estamos falando de uma histórico de 48, tá? Mas no sentido de respeito aos direitos humanos como um todo, independentemente. Muito bem. E aí nós começamos os artigos propriamente dito. E o artigo 1º tem que ter bastante atenção, porque ele vai reafirmar das 3 gerações de direitos humanos de forma expressa, e isso aparece em prova, tá? O artigo 1º, ele vai trazer os princípios, pode ter como uma leitura aqui a princípios da declaração. Todos os seres humanos nascem, destaquem, tá? Importante, livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação a uns e outros com um espírito de fraternidade. Muito bem.
Todos os seres humanos. Eu criei alguma restrição aqui? Não, todos. Todos os seres humanos nascem o quê? Livres. Falou em liberdade, tu vais lembrar dos direitos de primeira geração. Lembra quando a gente estuda mesmo no direito constitucional, a projeção é a mesma aqui, né? Os direitos que se materializam com a limitação da atuação do Estado, com relação a direitos individuais, né? Uma preservação para evitar abusos do Estado com relação a direitos do indivíduo. Direitos negativos, né? As liberdades negativas. Tá? E aí, pessoal, já vem comigo para a gente organizar princípios, né? O primeiro aqui, liberdade. Palavra-chave aqui, liberdade. Livres, né? Guarda aí que nós estamos falando dos direitos de primeira geração. Eles aparecem na história num primeiro momento por essa caracterização, né? Limitar abusos do Estado, são direitos negativos, e aqui, né, eles vão aparecer na declaração a partir do artigo 2º até o 21. Até o 21º, até o 21. Tá? Nós vamos ter aqui, pessoal, o que nós trabalhamos no eixo, no valor fonte liberdade, os direitos civis e políticos. Ok? Artigo 1º nós temos os princípios, tá? No artigo 2º nós vamos ter o início dessas projeções, tá? A definição, no artigo 2º nós vamos ter o início do arrolamento dos direitos humanos, caracterizados como direitos civis e políticos. Liberdades, tá? Direito de liberdade, limitação do Estado, direitos civis e políticos. Exemplo: não. Pela natureza dos direitos, não lembram nada do que a gente estuda na Constituição? Vida, propriedade. Direito de vida, de propriedade, direito à nacionalidade, é um direito humano, por exemplo. Tem uns que são muito intuitivos, não é? Direito à liberdade vai aparecer como um direito humano no sentido de vedar a servidão e a escravidão. Também está, né, decorrência da Carta dos Direitos Humanos, tá? Que mais? Mas para por aqui não. Humanos nascem livres e iguais. Aqui, pessoal, já vou trazer outro eixo, né? Os direitos de segunda geração, em que se identifica que não basta que o Estado, né, para que tu ter uma sociedade digna, né, justa, que atenda ao bem comum, né, que atinja as finalidades da vida em coletividade, atinja, né? Não adianta o Estado ficar olhando lá de cima, né? As pessoas brigando, as pessoas agindo no seu indivíduo. O Estado tem que prestar, certo? E aí, com relação à ideia de igualdade, nós temos, né, os direitos de segunda geração. E na norma, eles vão aparecer entre os artigos 22 até o 28. Tá? Tudo que vem do artigo 22 ao 28 está organizado na declaração. Eles se caracterizam por direitos prestacionais, direitos positivos, direitos que se materializam quando o Estado age. Não disse para vocês, vai aparecer, acho que como direito à instrução, né? Direito à educação, podemos ter essa leitura. Basta o Estado me dizer que eu tenho esse direito se ele não implementa, se ele não me garante, tá? Sim, então ele já entra aqui como um exemplo, tá? De direito humano que se caracteriza como um direito de segunda geração, tá? Palavra-chave, igualdade. E também pode aparecer em prova, sim, tá? Porque eles representam os direitos sociais, lembra do artigo 6º?
Edu mora lá, tarará, cuidado para não vai estar na mesma redação, e isso tem que cuidar em prova. Direitos sociais, econômicos e culturais. Os artigos 29 e 30, vocês já devem ter dado uma olhada, são 30 artigos, eles vão trazer algumas normas de conclusão, né, umas previsões de conclusão da declaração, em especial sobre a sua interpretação. Tá? Mas acaba aqui, eu destaquei mais um, olha ali. Nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E aqui nós temos, pessoal, a palavra-chave, o valor fonte, tá? Dos direitos de terceira geração. Tá? Então, cuida para a prova, tá? Os 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Uma preocupação como um todo, né? Uma questão de cooperação internacional aqui vai aparecer também como um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Perigo de prova, e a CESP gosta de entrar nesse elemento, tá? As outras bancas eu já vi fazer também, mas ela é muito categórica. E para exemplo de prova é muito bom porque ela é muito visual. Eu acabei de dizer para ti que dos artigos 29 ao 30 vou ter normas de interpretação, tá? Cuidado em prova. Os princípios, eu tenho um reconhecimento das 3 gerações de direitos. Lembram da bandeira francesa? Das palavras, inclusive, que são referência da Revolução Francesa, que é um reconhecimento de direitos, né, da pessoa humana à época. Né? O que a gente tem ali em 1789? Eles tinham as 3 referências: liberté, égalité, fraternité, né, que a gente traduzindo é justamente esses 3 eixos: liberdade, né, limites ao poder do Estado; igualdade, não basta nada eu estar ali se eu não tenho, né, estrutura e Estado que me dê condições de igualdade de oportunidades, né? Justiça social; e também, por último, a fraternidade, que vai estar associada aos direitos difusos, aos direitos que se transpõem o indivíduo, né? Meio ambiente, direito à paz também entra aqui para aqueles doutrinadores que não dividem em mais gerações. Para a tua prova, tu não tem que te preocupar com ramificação aqui, porque apesar de aparecer, tá, de ter a previsão da terceira geração dentre os princípios da declaração, a declaração em si, ela não desenvolve direitos de terceira geração. Perfeito, gente? Eu não vou ter discriminação, eu não vou ter arrolamento de direitos que se enquadram como direitos de terceira geração. Ela não vai tratar de direito como meio ambiente, globalização, mas ela reconhece como um princípio. Ok? Isso é fácil em prova, não pode dizer direito de terceira geração? Não, ele não é desenvolvido na declaração. Ele só é reconhecido porque é um dos 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Entenderam, pessoal? Muito bem. Destaquem essas 3 expressões. Dúvidas até aqui? Tudo bem? Tá. Agora, fica atento e vá marcando. Se tu não teve aula do artigo 5º, logo tu terá, tá? Concursos militares, né? Raramente a Constituição não vai cobrar algo, e para vocês cuidem a temática, tá? Associada a questões de garantias constitucionais de processo. Garantia com relação à legislação processual penal. Né? Não está lá no artigo 5º? Né? A lei penal não retroagirá. Isso também é um direito humano. Né? No sentido de que a pessoa não vai ser punida por algo que naquela época que ele cometeu aquela conduta não era considerado crime. Isso é um direito humano. Só que ela não vai chegar, e aí tu cuida em prova, ela só vai até aqui como direitos humanos. Mas a Constituição diz o quê? A lei não retroage?
salvo para beneficiar o réu. E essa parte, a declaração não entra. Ela não traz essa especificação. E o examinador cobra esse tipo de coisa, tentando incluir informações que a declaração não tem. Esse é o maior perigo para a prova, tá, pessoal? Mas se tu estiver bem atento, estiver bem organizado o artigo 5º, fica tranquilo, dá muito certo, porque isso é o que eles costumam desenvolver. Ou então é uma literalidade, né? Dizer que as pessoas não é reconhecido o direito ao casamento, sabe? Umas coisas assim muito literais. Depois que tu lê o material, tu vai ver que fica tranquilo, tá? Vamos lá. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. Olha que bonito. Todo ser humano. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração. E é daqui que ocorre, pessoal, tá? Guarda, marca aí, tá? O princípio na universalidade dos direitos humanos. Tu não tem que preencher nenhum requisito de idade, né? De condição social, não interessa. Então, uma pessoa humana, ótimo, tu tem todos. E tu não tem mais que ninguém, nem menos que ninguém. Certo? O princípio da universalidade, ele decorre aqui do artigo 2º. E às vezes o examinador só traz essa referência, tá? Guarda que todos os seres humanos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Certo? Ou seja, resumindo toda a situação da ópera, é um direito que todos têm, independentemente de qualquer condição. Tá? São direitos aqui que não têm condicionantes. Mas não quer dizer que sejam absolutos, tá? Cuidado. Não quer dizer que tu não possa ter daqui a pouco um conflito entre direitos humanos, e é o caso concreto que vai ser avaliado. Tá? Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Aqui a preocupação das Nações Unidas era trazer a projeção dos direitos humanos mesmo em estruturas que não detenham soberania, ou que tenham alguma soberania, né, mitigada, uma colônia, não importa. Tá? A projeção dos direitos teria que se indicar para todos, sem nenhuma distinção. Tá? Não será nenhuma distinção. Isso nas provas, às vezes tu fica balançado. Mas não vai ter nenhum tipo de distinção. Nenhum, pessoal. Nenhum, tá? Cuidado. O que mais? Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Cuidado, esse artigo eu já vi cair em prova e eu recomendo que tu destaque aqui, ó, o material como um todo, tá, pessoal? O pessoal de casa também vai receber o material. Quem quiser tá na secretaria, é só mandar um e-mail que eles encaminham para vocês, com os destaques, né, com a organização do material. Vocês vão observar, e eu recomendo que tu já dê essa mesma organização. Os destaques que são feitos no material são com relação aos eixos de direito. Direito à liberdade, direito à religião, direito à liberdade de crença, direito a sindicato, participação de sindicato. É direito humano? É sim, tá? Pois bem, eu quero que tu cuide aqui, além disso, nós estamos falando de direito à vida, liberdade e segurança. O artigo 5º também tem esses, né? Lembram lá? Não tem? Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? E aí ele não garante esses também? Vida, liberdade, segurança? Pois é, só que eu quero que tu cuide aqui com essa expressão, tá? Eu já vi examinador trocar esse pessoal por liberdade social. E não é a mesma coisa, tá? Vai estar errado se ele trocar por liberdade social. É pessoal aqui, tá? Olho vivo. Aqui.
Aqui a segurança é na projeção de um direito, tá? De primeira geração, tá? Direito civil e político. Não é direito à segurança que nós temos na Constituição como uma segunda geração. Direito à segurança pública, não é? Não é a mesma conotação. Aqui é segurança do indivíduo. Pessoal, muito bem. Artigo 4º. Em decorrência, desta liberdade, o que eu tenho aqui? Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Tá? A escravidão e o tráfico de pessoas serão, destaca isso, proibidos em todas as suas formas. Certo? Muito bem. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E aqui, olha que curiosidade, Artigo 5º. Eu quero que tu cuide com a Constituição Federal, tá? Para não incluir informações que tu tem lá do artigo 5º da Constituição, se tu ainda não viu, vai ver em aula, mas o artigo 5º da Constituição Federal, tratando, se eu estou falando de direito interno, gente, Constituição Federal é direitos humanos, o nome? São direitos fundamentais, Internalizou direitos fundamentais e a projeção, de estar protegido na Constituição, vai ter no artigo 5º, a definição de penas proibidas, não é? Tortura não é um exemplo? O artigo 5º ainda vai fazer como referência geral, Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. E vai me trazer as penas proibidas, tá? E eu temo que tu coloque alguma coisa aqui, porque cruel é uma das penas que são proibidas, Aí aparece na prova assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece como proibida penas de banimento. Tem banimento aqui, gente? Não, Mas na Constituição Federal tem, tá? E essas distinções eles fazem. No geral, o que tu tens como um elemento que te salva é que os artigos da declaração, eles são mais sucintos. Certo? Eles vão ter menos detalhes, então a chance de ter muita informação é maior na Constituição. A Constituição Federal que vai fazer essa delimitação, vai ter essa projeção de ampliar os direitos, certo? Até por uma questão de descrição. Mas não fala em banimento aqui, gente? E aí, claro, nós temos que ver que estamos numa projeção internacional. Temas polêmicos, a declaração não vai tratar. Ela não fala, por exemplo, de pena de morte. Por quê? Porque isso seria muito polêmico para conseguir uma convergência entre os países. Não fala. Cuida para a prova. Como é que está lá enquanto direito fundamental? Não é vedado pena de morte, salvo guerra, salvo exceção, mas vai me trazer um limitador. Como regra, o nosso ordenamento se defende nos direitos fundamentais a vedação de penas de morte. Aqui tu não vai encontrar isso. Combinado? Esse é o principal elemento para a prova. Estou sendo até meio repetitivo, eu sei, mas é que eu quero que tu acerte. Cuida das diferenças. Tá? Muito bem. O que mais? Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Aqui, cuida, o artigo 6º vai trazer o direito de personalidade. Anota aí. Eu reconheço as pessoas como pessoas e os direitos delas decorrentes em todos os lugares. Aí o examinador troca. No país de sua nacionalidade ou algo do gênero, tá? É categórico, é em todos os lugares. Ou troca algo que também pode ser restritivo. Nós estamos falando de direitos humanos. Qual é a característica que eu trouxe para vocês lembrarem que é o que salva em prova? Eles têm outras, evidente, mas a principal, eles têm um caráter universal. Então, tu consegue enxergar que seria errado se o examinador dissesse que é assegurado a todo cidadão? Ou então todo nacional? Tá? Isso está errado.
É todo ser humano. É mais amplo esse conjunto. Tá? Cuidado, pessoal. Então, anotou aí? O artigo 6º vai trazer a proteção aqui enquanto direito humano dos direitos de personalidade. Ok? Muito bem. Vamos junto. Mais um. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, vai destacando isso, porque o examinador vai criar alguma distinção para a prova, a igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Olha só, todos são iguais perante a lei e aqui você tem que cuidar, porque isso aqui é perigoso para a prova. O que eu te comentei? Que os direitos de primeira geração, direitos de liberdade, direitos negativos, que só se implementam se o Estado não intervém, é limites ao poder do Estado. Vamos do artigo 2º ao 21? Como é que está falando de igualdade, Ramon, no artigo 7º? Tu errou? A norma não está meio negativa. Aquela igualdade ali é uma igualdade que se enquadra no conceito de liberdade. É uma igualdade perante a lei. Eu não estou falando de igualdade material. Eu estou falando aqui, guarda, tá? De igualdade formal. E é direito de primeira geração, certo? A que se enquadra no segundo eixo de segunda geração, apesar da nomenclatura igualdade, aqui é uma preocupação de igualdade formal. Não adianta nada o Estado dar igualdade de direitos, reconhecer a todos, né, da mesma forma, não intervindo. Todo mundo tem direito à propriedade, todo mundo é livre, todo mundo tem direito de religião. Ele vai ter que implementar medidas que são caracterizadas como direitos de segunda geração, porque senão tu vai ter desigualdade, tu não vai ter justiça social, tu não vai ter distribuição de renda, tu não vai atingir os objetivos da sociedade, que é permitir que todos consigam, né, na sua plenitude ou, né, na medida do possível, desenvolver suas capacidades, né, para a evolução da humanidade como um todo. Ok? Então cuida aqui. Estava demorando, cuida aqui, que iguais perante a lei de acordo com o artigo 7º, ele está falando de igualdade perante a lei. A igualdade material, né, já é, como eu disse, segunda geração. E aí tu vai ter o quê? A legitimidade do ordenamento de tratar de forma diferente as pessoas na medida dessas desigualdades para tentar trazer o equilíbrio. Né? Cotas em concurso, cotas de acesso à universidade são exemplos, né? Porque se reconhece que a nossa sociedade ela não é igualitária e para aparar essas mudanças, né, essas distinções e dar igualdade de condições de oportunidade, tu cria distinções que são legitimadas por uma igualdade material, que daí sim se enquadra na segunda geração. Entenderam? Cuida aqui, tá? Esse aqui já seria uma das mais difíceis para a prova. Eu só achei uma questão que entrou nesse mérito. Foi para carreiras jurídicas, mas eu prefiro que tu saiba, tá? Aqui, igualdade perante a lei é uma igualdade formal e ela é ainda primeira geração. Direito de primeira geração. No sentido de não criar distinções. Todo mundo é igual, certo? É essa a leitura nesse momento aqui. Sim, gente? É por isso que eu estou falando de gerações. Não é que o direito vai por geração excluindo o outro. Não, eles vão se agregando. É uma questão de evolução histórica. Primeiro vieram estes, depois estes. Que o Estado viu, não, eu tenho que limitar, as pessoas têm que ter mais liberdade, mas ele conseguiu conceber no segundo momento que as pessoas, se a gente fosse fazer uma conotação de corrida, elas não partem do mesmo lugar. Então não é justo. Não tem as mesmas condições. E aí, tu vai ter a igualdade material. Tá? Muito bem. Sem qualquer distinção, gente. Guarda aí, tá? O que mais?
ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes, destaca aí, remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Aqui a gente tem justamente aquelas projeções do artigo 5º, lá nos últimos incisos. Concorda comigo que o artigo 5º ele só não faz só projeção no sentido de definir direitos? Ele estabelece mecanismos para garantir que esses direitos sejam implementados, sejam saneados, né? A ideia de remédio é isso. Tu tem uma violação, tu tem uma prejudicialidade e aí, em decorrência de tal violações, tu tem a figura dos remédios. Os remédios de direitos representam direitos humanos. Mas ele vai rolar aqui quais são os nossos? Não, porque daí são mecanismos desenvolvidos dentro da Constituição Federal como direitos fundamentais. Não vai ter referência aqui, pessoal, cuidado, a habeas corpus, ação popular, negativo. Mas ela diz que, né, é reconhecido os remédios que protejam os direitos. Artigo 9. Esse aqui cai muito em prova e cai na literalidade. Ninguém será preso, detido ou exilado. Ponto. Aparece assim em prova. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém será preso, detido ou exilado. Ninguém pede para te julgar se está certo ou errado. Cuidado, tá? A proteção aqui é que tu não seja arbitrariamente, tá? Preso, detido ou exilado. Tu vai ter pressupostos, né, que vão afastar essa arbitrariedade, um devido processo em que te assegure contraditório, que te assegure ampla defesa, que te assegure os mecanismos decorrentes. Ok? Esse arbitrariamente já foi retirado de prova. Tá? Atenção. Fala do banimento aqui. O que ele está me dizendo? Que não pode ser detido, não pode ser preso e não pode ser exilado. Mas não está falando de banimento. Cuida para a prova essas distinções. Artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente, imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Também vai ter essa mesma desenvoltura no artigo 5º, concorda comigo, né? Que ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente. É a mesma ideia aqui. Tá? Tribunal independente e imparcial. Pode assistir uma audiência? Pode assistir uma audiência? É a regra, gente. Sim. Né? Para evitar, inclusive, abusos, né, do Estado, ainda que seja o Estado juiz, sim, é pública. Salvo o segredo de justiça, né, coisas que não são do interesse do todo, família ou algumas coisas nesses assuntos, a regra é que uma audiência é pública. Tá? E a pessoa que vai julgar tem que ser imparcial. A imparcialidade do julgador representa algo que se desenvolve como direitos humanos. Guardem essas características. Guardem tudo que está destacado. Às vezes só vem assim, listado como direitos. 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Que princípio eu tenho aqui, gente? Inocência? Presunção de inocência, né? Muito bem. Outros direitos humanos. Presunção, da inocência. Como é que está lá na Constituição? Não confunde, né? O que diz lá? Ninguém será considerado culpado antes de sentença condenatória transitada em julgado, né? Mesma leitura aqui. Né? Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. O que me tem aqui como um direito humano? Você tem que estudar direito penal, né?
Não. Não cai penal. Ah, que coisa. Tá, mas vamos ver se vocês sabem, curiosidade. Homicídio, de acordo com o direito internacional, direito interno, desculpa, Código Penal. Homicídio simples. Pena. É não? 6 a 20, pode ser? Eu acredito que é 6 a 20. É sim. Homicídio simples é. Aí, tá? O que ele está me projetando aqui como um direito humano? Que se eu cometi uma conduta em 1º de janeiro de 2021 e eventualmente a minha sentença, sei lá, em 1º de dezembro de 2021, num contexto em que a pena é modificada, sei lá, para 10 a 20 anos, seja assegurado a aplicação da pena na época em que eu cometi a conduta. A mesma ideia, se no momento em que eu tive a conduta não era crime, lá na frente eu não vou poder ser condenado por algo que passou a ser. É uma questão de segurança jurídica, concordam? Pois é, e para prova, o perigoso desse item 2 aqui do artigo 11 ele me traz o princípio da presunção da inocência e ele também traz o da irretroatividade da lei penal, concorda? Sim, gente? O que houve com vocês? Vocês estão tudo quietinho. Vocês quebraram alguma coisa antes de eu entrar na sala? Foi isso, né? Então, né, não vai ser imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao fato delituoso. Concorda comigo que eu não tenho aqui, e isso apareceu já em prova, ela não me traz a retroatividade da lei penal mais benéfica? De acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º, é um dos direitos fundamentais o quê? A lei penal não retroagirá. Até aqui é a mesma lógica. Só que na Constituição Federal ela vai além, salvo para beneficiar o réu. Essa parte não está contemplada aqui. Então tu tem que ter muita atenção na prova. Ok? Ela só vai me trazer a irretroatividade da lei penal, que é a regra geral, né? Que não vai retroagir, como um direito humano. Muito bem. Todo mundo muito quietinho, um dia tão lindo para estudar, de chuva, que tu não tá perdendo porra nenhuma lá fora. Ah, eu esqueço que tá gravando e eu falo essas coisas. Vai que tem uma criança assistindo junto, né? Criança pequena, eu já disse, se tiver alguém em casa aí, o que tu faz para distrair, né? Às vezes tem que estudar com a criança junto, é difícil. Pega aquilo que os professores faziam. Se tiver alguém com criança que tem que estudar em casa, sabe aquelas pinturas que tu demorava séculos, que a criança ficava entretida? Imprimia umas bandeiras de vários países, para não ficar, né, na mesma coisa sempre, né? E dá para pintar, porque vai ficar... A do Brasil, pensa, né? O que tu gastava, né? Que tinha que ficar apontando lápis para fazer a parte verde, que não acabava nunca, né? Pois é. Então, metodologias. Muito bem. Sai comigo. Ué? Ah, saiu o negócio. Espera aí, gente. Segura. Tá. Vamos lá. 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. E aí tu cuida pra prova. Esse aqui é sem dúvida um dos mais perigosos dos artigos, para te confundir com a Constituição Federal. Porque eles vão vir assim, ó. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é reconhecida a proteção da inviolabilidade do domicílio, né? Ressalvado o ingresso sem consentimento por autorização do juiz. Ele vai me trazer aqui exceções ao direito do lar, não interferência no lar. Tem exceção ali, gente. Tem exceção da inviolabilidade do sigilo de comunicações, de correspondência. Ele só está me dizendo que ninguém será sujeito a interferência em todos esses eixos de direito. Lá na Constituição, no artigo 5º, tu sabe que tem exceções, né? Que tu pode, por exemplo, adentrar na casa de alguém sem consentimento numa situação de prestar socorro, uma situação de urgência, mas tu não pode dizer que isso é um direito humano. Porque essas condicionantes, né, que trazem alguns elementos a mais, não estão aqui. E cai muito em prova, sim.
ela vai ficar mais fácil até, me parece, né? Ela só reconhece o direito, não ter interferências nas minhas correspondências, na minha vida privada, na minha família e assim por diante. Lá na Constituição sabe que as comunicações vão ter exceções, né? Para fins de investigação criminal, instrução processual penal, eu posso quebrar alguns sigilos. De acordo com os direitos humanos, nem tem que se lembrar dessa exceção. E tu não pode trazer as exceções dizendo que está aqui. O examinador faz isso. Dizer que está aqui também. Não está. E aí vai estar errado. Ok? Muito bem. O que mais? Olha aqui outra coisa interessante. Lembra que eu falei que tem assuntos polêmicos que a declaração ela não trata, como a situação de pena de morte? Ela não vai falar sobre isso, tá? Ela não conceitua a família. Porque também sabe que isso é um tema polêmico. A leitura de família tem variações. De sociedade para sociedade. Tá? Então, o que mais? 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. O direito de ir e vir, né? Ok, né? A expressão residência, ela não aparece na Constituição Federal. Vai falar lá, né, em outras projeções, habitação, né, moradia, mas não residência. Então cuida aqui, olho vivo, tá? Não troca por outra referência também não. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país. Ninguém vai ser detido num país. Inclusive o próprio. Eu destaquei com uma cor diferente porque o direito a regresso está associado a ele, ao que é teu, né? Ao que tu tem um vínculo de nacionalidade. Inclusive o próprio e a esse regressar. Certo? Ninguém me mantém num país. Todo mundo pode circular, deixar países, qualquer país, inclusive o próprio, só que com relação a isso tu tem direito a regresso. Segue, povo. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Mais um direito humano. O que cai muito do artigo 14 é o item 2, porque ele vai trazer um condicionante. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito, destaca aqui, comum, tá? Direito comum, ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. A projeção que tu tem que guardar para a prova é que no contraponto do direito comum, de crimes de direito comum, tu vai ter os crimes políticos. Certo? Nós não temos também aqui no país, República Federativa do Brasil, não é um dos nossos princípios, concessão de asilo político, né? Não será extraditado aquele que esteja, né? Crime político ou de opinião, né? Nós concedemos o asilo e é aqui que tu tem que guardar. Se aparecer em prova que a pessoa está em perseguição legítima, isso atenta contra a declaração? Não, tá? Porque ele cometeu um crime comum. Tá? Perseguição aqui, no sentido de ver a pessoa responder pelos seus atos. Tá? A palavra perseguição parece um pouco assustadora, né, no contexto da norma, mas está certo. Não afronta a norma, a Declaração Universal, a perseguição legítima. Tá? Motivada aqui, ó, por crimes de direito comum. Se ele falou perseguição ilegítima, a conclusão é que ele estaria se referindo a crimes políticos. Certo? Eu não posso invocar o asilo, certo? E a proteção aqui quando eu estou sendo perseguido por crime de direito comum. Tá? Ela não te protege para isso. É essa a ideia.
ser humano tem direito a uma nacionalidade. Artigo 12 da Constituição Federal, direitos fundamentais de nacionalidade, né? Aí tu vai ter, né, como é que o nosso país define a aquisição da nacionalidade. Por que essa preocupação? Porque é um prejuízo muito grande, é uma preocupação muito grande com a figura internacional dos chamados apátridas, povo, que é aquele que não tem nacionalidade. Se essa pessoa não tem nacionalidade, ela não tem vínculo jurídico político com nenhum Estado soberano. Se ela não tem nacionalidade, ela não tem um papel de cidadão em nenhum espaço internacional. Ela não vai ter direitos civis e direitos políticos em decorrência de tal. Então isso é muito grave e a projeção aqui da declaração é que se garanta a todos uma nacionalidade. Tá? 2. Ninguém será, de novo, destaca, é o arbitrário que é o problema. Arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Olha que perigo esse aqui com base na Constituição Federal. Ninguém será privado arbitrariamente de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Eu sou brasileiro nato. Eu vou morar em outro país e lá eu quero adquirir a minha nacionalidade. Eu vou me naturalizar pelas regras desse país estrangeiro. De acordo com a Constituição Federal, eu não vou perder minha nacionalidade? A regra é que tu perde. A regra é que sim, tá? Mesmo sendo brasileiro nato. Salvo quando é uma imposição, né? Para tu permanecer lá, para tu exercer direitos civis. Mas se eu vou voluntariamente e não me enquadro nas exceções, eu perco a nacionalidade brasileira. Tá? Isso fere a declaração? Não. Por quê? É na questão aqui de ser arbitrário, né? Não ter uma norma que define tal. Simplesmente pegar uma pessoa e dizer, ah não, esses não terão mais nacionalidade, certo? Sem fundamento. Ninguém pode perder a nacionalidade. Ela entra no mérito sobre crime comum, tráfico de drogas, para feito de perda de nacionalidade do naturalizado. Ela fala em naturalização? Não. Tá? Ela não entra no gênero de definição se é a nacionalidade adquirida, se é a nacionalidade originária. Negativo, tá? Só faz referência à impossibilidade de perdas arbitrárias de nacionalidade. Que no nosso ordenamento, nenhuma das hipóteses o é. Muito bem. Os homens e mulheres de maior idade, destaca aqui, eu já explico o porquê, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. O matrimônio é um direito humano? Sim. Tá? Sim, é sim, tá? Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. A igualdade de direitos aqui no sentido de que homens e mulheres, isso está, ó, Constituição Federal, mesma leitura, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aqui na projeção internacional como direitos humanos, no casamento, nenhum dos dois vai ter uma posição de superioridade em relação ao outro das relações que eles estão firmando, em decorrência do casamento. Tá? O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Né? Afastar aqui casamentos arranjados, casamentos em que as partes não estão de acordo. Né? Casamento forçado. E aí, pessoal, cuida para a prova. De acordo com... Vem comigo. Olha para cá e presta atenção. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é permitido o casamento, né, aos que tenham mais de 18 anos. Certo ou errado? Errado. E aí, gente? De novo, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecido o direito ao matrimônio, não é aqueles que tenham mais de 18 anos. Depende de cada país, né? Na verdade. Tá certo ou errado o que eu disse? Errado, qualidade. Errado. Não tragam elementos de definição de âmbito interno, de âmbito de cada um dos países, que no nosso, a maioridade civil é aos 18 anos, salvo se tu seja emancipado e tu vai ter outras circunstâncias. Mas aqui não fala isso.
Tu não pode criar informações. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um direito humano contrair matrimônio a quem? Aos maiores de idade. Quem é maior de idade? Ela não diz. E se tu especificar, tu errou na prova, tá? Por isso do destaque, maiores de idade. Família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Ele me diz o que é família? Não. Tu vai encontrar o conceito de família na Constituição Federal, no âmbito interno. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. E aí tu cuida também que o examinador pode trazer coisas que não estão aqui. Tem exceção? A arbitrariedade? Não. A arbitrariedade é um direito humano. Agora, a pessoa pode perder a propriedade? Pode. Estamos no artigo 17. Ainda estamos falando de direitos de primeira geração, né? De proteção de direitos do indivíduo perante o Estado. O Estado não pode chegar lá na minha casa e dizer, perdeu o Playboy, agora é meu isso aqui. Tá? Isso seria arbitrário. Como é que funciona? Não existe a desapropriação, que é a perda de propriedade, mas aqui num contexto de, primeiro, tem motivação, né? É nos limites do ordenamento e é com uma preocupação do interesse como maior, né? Social, coletivo, a pessoa vai ser indenizada, né? Não é arbitrário. Mas, de novo, aqui está estabelecendo as hipóteses de perda da propriedade? Não, se tu colocares elas aqui como elemento da declaração, tu erra em prova. Ela só me garante o direito de propriedade e diz que eu não posso perdê-la de forma arbitrária. Tá? Muito bem. A desapropriação ofende a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sim, gente? Ou não? Ofende? Não. Porque a desapropriação, de acordo com o modelo adotado no nosso país, ela não é arbitrária. Ela é legítima. A Constituição define sim. Ó, cuidado em prova. Mais um. Dúvida, gente, aí? Não? Tudo bem? Tá. 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença. Eu destaquei porque eu já vi isso em prova. Cuida, tá? Eles dizem que tu não pode trocar. Se tu tem uma religião, é até o fim. E acabou. Não, parece prova, por incrível que pareça. Tá? Já vi mais de uma questão assim. A declaração não reconhece o direito à mudança de religião. Claro que sim, claro que sim. Tá? E a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público, destaca aqui também, tá? Público ou em particular. Tá? É reconhecida a possibilidade do exercício, né, das liturgias em ambos os espaços, público e particular. Isso também já foi restringido em questão de prova. É público ou particular. Como é que está no artigo 5º da Constituição? Não temos liberdade de expressão, de pensamento? O que vem depois do artigo 5º? Vedado. O anonimato, não é verdade? Tem alguma restrição aqui? Não, tá? Ela não vai trazer condicionantes à liberdade de pensamento. Isso quem faz é a nossa Constituição Federal, né? É livre a manifestação do pensamento, vedado anonimato. Por quê? Porque a tua manifestação do pensamento pode causar um dano a alguém. Então eu tenho que saber qual é a origem dessa informação. Aqui não aparece. Aqui não vai trazer essa restrição. E o examinador coloca para te confundir e errar. Tá? Cuidem.
ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões ou de procurar, receber, transmitir informações e ideias por qualquer meio e, cuida aqui também, não restringe, independentemente de fronteiras, certo? Esse esclarecimento aqui no sentido globalizado, não importa, não precisa ser no país de sua nacionalidade, pensa para a prova objetiva, não deixa ele limitar. A regra de todos os direitos humanos previstos na declaração é de que eles não são definidos como restrição. E quando aparece, é no sentido mais de vedar algo que prejudicaria o direito. Né? Por exemplo, lá, direito de liberdade, quando ele especifica para dizer que é vedado escravidão e servidão. E não para restringir o direito. A regra não é essa. Tá? Independente de fronteiras. Cuide desse final aqui. As provas, pessoal, com relação à cobrança da declaração, elas são muito literais. Muito mesmo. Só tentando confundir candidato. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e à associação pacífica. Olha que bonito aqui, ó. Pode com armas? Não. Mas aqui fala que não pode com armas. Ela só fala que é pacífica. Né? Tá. Ninguém poderá ser obrigado a fazer parte de uma associação. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de reunião requer prévio aviso à autoridade competente. Errado, né? Isso é algo lá do artigo 5º da Constituição Federal. Aqui não tem esse elemento. É limitado para efeito de não prejudicar uma reunião anteriormente convocada. Não tem nenhuma referência aqui, tá? Só diz que tem que ser pacífica. Não me traz necessidade de prévio aviso, muito menos autorização, né? Isso na Constituição não pede, é prévio aviso apenas. Liberdade de associação, gente, aqui ó, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país. Cuidado com esse artigo. Diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Como é que é a nossa democracia? Artigo 1º da Constituição Federal. Todo o poder emana de quem? Do povo. Que o exerce como? Mediante eleição de representantes eleitos ou diretamente, aí nos termos da Constituição. Nosso modelo de democracia, ele é semidireta, concordam? Porque ele tem os dois mecanismos, participação direta, participação indireta. Quando tu elege teus representantes, eles vão exercer por ti o poder. Então, é o exercício aqui da democracia indireta. Mas nós temos mecanismos de participação direta. É por isso que o modelo é semidireto, é participativo. A Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece o direito de participação, mas ela reconhece como legítimos dois modelos, seja diretamente ou por intermédio de representantes. Tá? Reconhece, portanto, democracias diretas e indiretas como atendendo ao direito civil e político que se pretende defender. O que tem que cuidar para a prova é que ela não traz aqui a descrição dos instrumentos de participação direta. Não vai me dizer que a Declaração Universal de Direitos Humanos garante plebiscito, garante referendo, garante iniciativa popular. Ok? Não especifiquem porque vai estar errado. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Eu já vi em prova trocarem assim, ó. A vontade do presidente da República será a base da autoridade do governo. Errado, é o povo. É o povo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Tá?
dá aqui, ó, também com relação às características do sufrágio, né? Porque o nosso vai trazer características que não estão aqui. A referência à obrigatoriedade do voto. Ele é secreto, ele é universal, né? A ideia de que todos possam participar. É secreto e que garanta a minha liberdade do voto. É obrigatório de acordo com a declaração? Não. Tá? Cuidado. Ainda que a gente saiba que seja, tá? Tem aqui, porque na Constituição Federal não há menção expressa sobre a obrigatoriedade do voto como cláusula pétrea. Isso aí tem uma polêmica por trás. Mas o alistamento e o voto não são obrigatórios a partir dos 18 anos? Salvo algumas exceções, né? Os analfabetos, os conscritos, mas a regra geral é que sim, nós temos a previsão de obrigatoriedade como característica geral do voto. Aqui, não. Todo ser humano, 22, como membro da sociedade tem direito à segurança, olha aqui. Agora sim, olha o que eu tinha comentado. A partir do 22 nós vamos começar a ter projeção nos direitos segunda geração. Direitos que são direitos humanos por característica de sua universalidade e essencialidade, mas que tem uma outra natureza. Eu preciso que alguém faça para que ele aconteça. Não é limitar nada, é prestacional. Direito de segunda geração, igualdade são liberdades positivas. Não, desculpa, direitos positivos. Precisa de um agir. A realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado. Aqui, pessoal, essa referência, de acordo com a organização e recursos, é o que traz, né, para a definição doutrinária e jurisprudencial sobre a reserva do possível. Porque eu preciso ter recursos financeiros para implementar direito de saúde, direito de educação, né? Então, a própria declaração reconhece isso, né? Que estados que tenham menos recursos, né, vão tentar fazer isso com a cooperação internacional, mas é de acordo com a sua organização e com os recursos que possuir. Dos direitos, ó, palavra-chave, social, econômico e cultural, indispensável a sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Todo ser humano tem direito ao trabalho. Trabalho não é direito fundamental, caracterizado como direito social? Não está lá no artigo 6º? Artigo 7º, direitos sociais dos trabalhadores, né? Muito bem. Aqui tem perigo também de especificar. Olho vivo. A livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Involuntário? Como é que está no artigo 7º da Constituição? Proteção contra a despedida involuntária ou sem justa causa. Só fala que é uma proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Só não vai especificar o que tu vê lá na Constituição também aqui. Lembram das características do salário mínimo? Ele não me traz aqui. Ele só diz que é para amparar a pessoa, é a família, tem que garantir dignidade humana. Mas o resto é no âmbito interno, tá? Não cria mais nenhum elemento. Todo ser humano tem direito a organizar sindicato e a nele ingressar para a proteção de seus interesses. Liberdade sindical é um direito humano. É isso mesmo, tá? 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Eu quero que tu veja 4 eixos aqui comigo, tá? Porque esse aqui também tem perigo com o que tu estuda no artigo 7º da Constituição Federal. Direito ao quê? Concorda comigo? Repouso, 1, tá? O que mais tem direito? Lazer. Lazer é um direito humano. Aqui, cara.
tá? Inclusive, a limitação razoável das horas de trabalho. Mais um, ó. 3. E a férias remuneradas periódicas. E aí vem o examinador. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é assegurado que qualquer trabalhador urbano e rural não terá uma jornada de trabalho superior a 44 horas semanais. E aí, gente, certo? O que a declaração diz? Garantia de uma limitação razoável das horas de trabalho. Ela não especifica um quantum, não vai trazer informações que tu viu na Constituição Federal pra cá, tá errado. A Constituição Federal, sim, ela diz, né, salvo convenção coletiva, né, o acordo coletivo, a regra geral é que é 8 horas diárias e 44 semanais. Aqui não, ela só me garante o quê? Uma limitação razoável. Da mesma forma, ela vai me dizer o quê? Eu vou ter férias remuneradas. Não me enfia 13º aqui no meio. Ela só está falando de férias. Ela está falando de terço de férias. A declaração me garante o terço de férias? Não, férias remuneradas, tá? Periódicas. Periódicas. É anual? É periódica. Muito bem. Pegaram o esquema? Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Aí tu tem uma projeção como regra aqui da Previdência Social, tá? A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. Acho que isso aqui está mais do que ultrapassado, mas para a nossa, né, sociedade, nosso direito interno, ele reconhece isso categoricamente, não importa, né? Todos vão ter os mesmos direitos, ou não, gente. Teve um filho fora do casamento na herança, ele vai ter algum prejuízo por causa dessa característica? Não. É filho como qualquer outro, né? Então, cuida aqui para a prova, mesma leitura. Tá, eu vou apagar aqui, porque esse artigo está caindo muito em prova. Eu tentei esquematizar, mas eu acho que tem uma outra forma que também ajuda. Vou apagar, tá, gente? Sim? Muito bem. De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, são assegurados de forma expressa direitos de terceira geração. Certo ou errado? Tem, gente, direitos de terceira geração? Sim ou não? Não, ela traz o valor fonte da terceira geração fraternidade como princípio, mas ela não especifica direitos de terceira geração. Muito bem, olha ali, todo ser humano tem direito à instrução. Aqui a leitura seria de educação, tá? Mas guarda assim, a instrução será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Então vem comigo aqui, ó, vamos esquematizar. Gratuitas. Importante esse artigo, tá? Porque cai muito em prova, eles tentam confundir quais que são gratuitas, quais que são para todo mundo e assim por diante. Gratuita, ó, olho vivo, tá? Pelo menos, ou seja, é um mínimo aqui. Nada impede que os ordenamentos reconheçam de forma gratuita os outros níveis de escolaridade. Gratuito o quê? Os graus elementares e os fundamentais. Certo?
Cuidado. Sendo que a instrução elementar, ela tem que ser obrigatória. Essa aqui, gente, ela é obrigatória. Veja que é um problema de implementação, né? Se o mundo tivesse implementado essa declaração, nós não teríamos pessoas adultas que não têm, né, capacidade de ler. Tem bilhões de pessoas assim hoje, tá? Não tem capacidade de ler. Continuando, então, a instrução elementar, ela vai ser obrigatória. Agora, a instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Então, tu cuida com relação à instrução técnico-profissional. E a instrução superior, tá? Característica comum. Tudo bem, hein, gente? Acessível a todos. Ambas são acessíveis a todos, porém, tem um elemento para especificar com a mesma lógica, tá? Com relação ao elementar. Aqui é baseado no mérito, tá? Um ensino superior baseado no mérito. A declaração reconhece que isso aqui talvez não seja implementado a todos, tá? Baseada no mérito. Essa projeção para o ensino superior no nosso ordenamento é a mesma lógica, tá? De acordo com as capacidades de cada um. E por isso tem o vestibular. Todo mundo tem direito a acesso à universidade? Não, né? Tem vestibular justamente para isso, tá? De acordo com a possibilidade do Estado, algumas pessoas têm acesso gratuito, outros não. Esquematizem aí, pessoal, acho importante porque eles gostam de confundir as caracterizações do que é gratuito, certo? Do que é obrigatório, do que não é extensível a todos e a própria declaração reconhece, tá? É muito cobrado esse item 1 do 26, muito mesmo. Então, pessoal, vocês têm a perspectiva de que é um tanto quanto intuitivo o que são direitos humanos agora? Alimentação, né? Previdência, liberdade de expressão, direito ao trabalho, né? A preservação da minha vida privada, ensino, né? Que ele vai tratar como instrução, né? Não ser preso de forma arbitrária, poder circular e não ser privado de locomoção. Muito bem. E se eu te disser que direito autoral também é um direito humano? Eu quero que tu guarde esse, tá? Eu acho que é o próximo artigo, porque não é tão intuitivo dentro do contexto, mas também representa um direito humano, tá? Muito bem. Copiem o esquema. Estamos em tempo. Não deixem para estudar por último aqui, tá? Mantenham vivo, não é difícil. Certo? Destaquem os direitos. O que pode ser um problema também, porque, se eu não me engano, o edital de vocês trabalha outros instrumentos internacionais de direitos, né? Convenção Interamericana, acho que o Pacto de São José da Costa Rica, né? Também entra. A Convenção Interamericana de Direitos, né? E aí tu vai começar a ter mecanismos, né, de jurisdição internacional, né, o terminal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí às vezes o examinador só tenta te confundir. Dizer que, por exemplo, tá, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou a Corte Internacional de... Não, ela não trata disso. É um outro diploma. A Convenção Americana também é do Pacto. O Pacto, pois é. Ela não tem nenhuma penalização, é uma declaração, certo?
ela é uma projeção que não tem força de lei. Tá? Muito bem. Não confundir, bem claro o que está em cada uma. Às vezes só faz isso em prova. Se cair uma Fundação La Salle, para vocês a banca não está definida ainda, né? Mas se for a Fundação La Salle, vai ser o principal dica que eu vou dar para vocês daí. Não confundir o que está em cada diploma, porque daí ela vai trazer coisas que são certas, né? Não tem nenhuma mudança em termos de conteúdo, só está confundindo o que trata em cada uma das normas. Foi aqui, gente? Sim? Então tá. A instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana, do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Se tu tiver em prova finalidades associadas à paz, porque ela aparece muito e nos considerandos também, tu pode associar como correto. Tá? Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado a seus filhos. Esse item 3 é muito perigoso em prova, tá? Porque aqui, ó, não é o Estado que vai definir o gênero de instrução que será concedida, tá? Para os filhos. É os pais que terão a prioridade no jeito de escolha. Não é a sociedade, não é o Estado, é os pais, tá? E mais cautela ainda, tá? Gênero de instrução. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não especifica o que é isso. Vai caber, né, aos Estados tratar o que se entende por gênero de instrução. O perigo é só aqui, não trocar pais por outra coisa. É os pais que têm o direito de escolha. Prioridade no dia de escolha. Feito. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, da qual seja, que eu comentei com vocês, tá? Aqui, ó, o reconhecimento dos direitos autorais como um direito humano. Tá? Cuidem este aqui, bem pontual. Bem, 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Aqui a preocupação, já em âmbito internacional, de que os direitos humanos não virem uma mera folha de papel, certo? No sentido de que os Estados têm um compromisso efetivo de materializar, e isso, a materialização por si só do que está previsto aqui como um direito humano. Tá? Porque a gente pensa o seguinte, direito social, né, reserva do possível, é nos limites do orçamento de cada ente federativo, de cada Estado soberano, mas eles têm que procurar implementar, certo? Porque isso é um direito, tá? A ordem social, ela tem que ser efetiva, certo? Não são meras normas programáticas, não é só ali um desabafo do constituinte, né? Dizer lá que tem direito à saúde. Adoram mexer no artigo 6º da Constituição Federal, né? Tem projeto agora para incluir a PEC da felicidade, né? A nossa Constituição, ela é muito boa, mas ela precisa implementar. Isso envolve recurso, envolve planejamento, e isso também vai acabar aparecendo por aqui. Tá? Que seja, portanto, a realização plena dos direitos previstos na declaração, também como um direito humano. Muito bem. Como eu disse, pessoal, os artigos 29 e 30, eles projetam como encerramento da declaração, né? Mas também aparece em prova, tá? Porque a gente pensa só em direitos, mas ó, eu vou ter também aqui a leitura dos deveres, certo? Todo
todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Tá? Quando eu falo de um Estado de Direito, né, essa é a ideia aqui. Né? A sujeição dos direitos do indivíduo é no que consta em lei. Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas, certo? Uma proteção aqui da norma, no sentido de que não vou me valer do que consta aqui para subverter a própria lógica do que se pretende proteger, tá? E sim, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também projeta em deveres do cidadão, sim, tá? Sem dúvida. O indivíduo tem deveres também. E o artigo 30, cuidado aqui, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Tá? Interpretada, pessoal, aqui o artigo 30, ele me traz um instrumento próprio de interpretação e como vai ser aplicada a declaração como um todo. Tá? Aqui, né, a ideia da interpretação justamente em reconhecer a finalidade da norma. De reconhecimento de direitos e implementação de direitos. Certo? Sob pena de evitar, inclusive, destruição dos direitos, desvirtuamento do que se pretende na declaração. Tá? Muito bem. Prova objetiva. A Declaração Universal de Direitos Humanos representa em seu texto elementos que auxiliam de sua interpretação? Sim. O artigo 30 e também os considerandos que nós vimos, tá? Que eles vão trazer elementos de historicidade da preocupação lá em 48 de um mundo que estava se reestruturando de duas guerras, tá? Isso tudo é elementos de interpretação. Pode aparecer em prova assim solto, tá? Cuidem para não confundir o nível de detalhamento que está na Declaração de Direitos Humanos no contraponto dos direitos fundamentais, ó, a nomenclatura muda, que são os assegurados constitucionalmente, tá? E por fim, com relação às outras normas que serão cobradas de vocês em relação a direitos humanos. O que cada uma trata? Tá? Que às vezes a prova vem somente aqui, tentando confundir o que é objeto de cada um dos diplomas, de cada um dos tratados. Bem, pessoal, obrigado, boa noite para todo mundo, pessoal de casa também, bom descanso e até a próxima.